Depois tá vazando muito, podia chegar. Obrigado, irmão. Obrigado. Essa prancha aí é clássica. Tá puxando aqui, alguém tá puxando aqui. Boa tarde, presidente. A gente está ao vivo na Globo News sobre a nomeação do juiz Sérgio Moro para esse ministério, esse super ministério da Justiça. O que o senhor diria para a gente? Foi um convite que fizemos, ele veio até aqui, já que eu não posso viajar também, gostaria de estar viajando pelo Brasil. Conversamos por uns 40 minutos. Ele expôs, logicamente, o que ele pretende fazer caso seja ministro. Eu concordei com 100% do que ele propôs. Né? Ele queria uma liberdade total para combater a corrupção e o crime organizado. E um ministério com poderes para tal. Eu até adiantei, quem sabe, uma fração da COAF dentro do Ministério da Justiça. A questão da segurança ir para a Justiça, que nós já tínhamos decidido, bem como as nomeações, ele tem ampla liberdade realmente para exercer o seu trabalho lá. Da minha parte, sempre fui favorável a isso, deu o sinal dele e ele, via a nota, aceitou o convite. E depois ele vai para o Supremo, O que presidente? esses poderes todos, o que você imagina que ele possa fazer? Temos 3 superministérios, vamos assim dizer. Você tem o da Economia, Paulo Guedes, você tem o da Defesa com Augusto Heleno, porque as Forças Armadas vão sim fazer parte da política nacional. Não vão ser jogadas, relegadas ao segundo plano, como foi no governo FHC e PT. E esse agora da Justiça e segurança. Combate à corrupção e ao crime organizado, eu acho que isso aí é muito importante para nós. Não podemos deixar continuar crescendo como está a violência no nosso país via crime organizado. E o caminho para combater isso é seguir o dinheiro. E você tem que ter meios para tal. E o Ministério da Justiça daria todos os meios para Sérgio Moro perseguir esse objetivo. Ele vai para o Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente. Como é que fica? O que acontece? No primeiro, lá atrás, a ideia surgiu do colega. Aí foi bem recebida, porque sempre houve uma briga entre o Ministério da Agricultura e Meio Ambiente. E tinha que se pacificar isso aí em alguns países do mundo, e isso é um só ministério. Então dei a ideia. Depois, com o passar do tempo, os próprios ruralistas acharam que não era o caso, para evitar pressões internacionais, entre outras coisas. E eu falei que estou pronto para voltar atrás, se for o caso, não tem problema nenhum. Só que quem vai indicar o ministro do Meio Ambiente será também o senhor Jair Bolsonaro. Então, vai ser uma pessoa realmente que não vai botar ninguém lá por pressão de ONGs e ter um trabalho xiita voltado ao meio ambiente. Nós queremos preservar o meio ambiente, mas não da forma como o Ministério vem fazendo. Pelo que foi conversado hoje, por gentileza. Boa tarde. Ficou combinado com o Moro que se abrir uma vaga no Supremo Tribunal Federal, ele poderia assumir essa cadeira no futuro? Não ficou combinado, mas coração meu, lá na frente, ele tendo um bom sucessor, isso está aberto para ele. Mas você não combinou o tempo que ele fica, o tempo que ele vai ficar? Exigência, presidente? Oi? Ele fez algum pedido, alguma exigência para aceitar o cargo? Olha, a adesão dele é difícil, ele vai abrir mão da tua função, da carreira dele, tá de 22 anos de serviço, vai abrir mão disso para enfrentar um desafio. Até eu chamo ele realmente de um soldado, né? Ele está indo à guerra sem medo de morrer. E ele quer perseguir esse objetivo e vai ter muito mais poderes para perseguir esse objetivo de combate à corrupção e crime organizado do que estando à frente lá da vara da Justiça Federal em Curitiba. Mas existe um compromisso de tempo que ele fica? Não tem compromisso nenhum. Não tem compromisso por mim, ele fica ad eterno lá. Mas ele é uma pessoa que tem que reconhecer o trabalho dele. É um homem que perdeu a liberdade para comprar um pão na padaria ou de passear com a família no shopping. Eu costumo dizer, não só ele como eu, né, nós temos menos direitos do que alguém com a tornozeleira, que está andando por aí. Tendo em vista a questão da segurança. Então, o problema é quem for porventura denunciado vai responder, não vai ter, tem o que eu falado. Eu mostro vídeos, me acompanhando durante a campanha toda, a pré-campanha, o apoio popular que eu tive. Eu não gastei nada no meu bolso, né? Dos quase 5 milhões que arrecadamos para vaquinha, etc. Sobraram 2 milhões, que a gente não sabe o que fazer com esse recurso, que é doar para uma instituição qualquer, se tiver um meio legal para tal. Foi o povo que trabalhou pela minha campanha. É difícil acreditar que uma pessoa com um partido pequeno, sem televisão, sem fundo partidário, vítima de fake news,
e ter chegado onde eu cheguei. Então temos uma responsabilidade, um compromisso, um respeito muito grande para com a população. Professor, o senhor não acha que a nomeação do Sérgio Moro acaba também enfraquecendo a Lava Jato? Olha, você não pode, ele mesmo tem falado que tem outros bons juízes no Brasil, muitos bons juízes, na própria lá, a vara lá de Curitiba, outra, acho que é uma mulher que assume o lugar dele, se não me engano, e ela vai fazer um trabalho semelhante dele, afinal de contas, né? A pena, a punição é em função do que está nos autos. Vai ser o xerife do seu governo? Oi? Vai ser o xerife do seu governo? Xerife, se você quiser dar esse nome para ele, é um ministério importante. E, inclusive, né, foi bem claro, conversa entre nós, qualquer pessoa que porventura aí apareça nos noticiários policiais pode ser investigado e não vai sofrer qualquer interferência por parte da minha pessoa. Presidente, a gente se encontrou hoje com os embaixadores dos Estados Unidos e da Espanha. Se o senhor puder falar um pouquinho dessas conversas e também da sua intenção de, assim como os Estados Unidos, mudar a embaixada do Brasil em Israel para Jerusalém. Para conversar sobre tudo isso aí, para mais encontros protocolares, nós estamos numa fase aqui de lua de mel. Né? A ideia nossa é entrar em particularidades. Semana que vem está previsto o embaixador da China aqui também e vamos continuar conversando. Eu quero continuar fazendo negócio, fazer negócio com o mundo todo sem o viés ideológico. Mas você pretende mudar a embaixada para Jerusalém e não reconhecer a E Palestina? por quê? Por que faria? Como é que o senhor responde perdão, pode responder, a gente faz a pergunta na sequência, perdão. Olha só, o que eu vejo do Palácio do Planalto, estrategicamente, é muito próximo da Embaixada Palestina. Né? E não teria que ter embaixada nenhuma daquela região. Esse é um problema que a gente vai discutir com quem for indicar para o Itamaraty, para a defesa. Afinal de contas, a nossa segurança em primeiro lugar. Então, o Palácio do Planalto pode estar próximo de qualquer tipo de edificação, seja ela qual for. A questão da embaixada, quem decide a capital, se o Brasil mudar a capital para o Rio de Janeiro, mudou, não tem problema. Os outros países, obviamente, viriam para cá com suas embaixadas. Eu não vejo clima pesado em você transferir, mudar a embaixada lá de Israel. Não vejo nenhum problema. Mas não é uma decisão tomada, presidente. Não é uma questão de vida ou morte. Nós temos todo o respeito com Israel, temos com o povo árabe. Aqui é um país onde todos aqui convivem pacificamente e nós não queremos criar problemas com ninguém. Nós queremos fazer um comércio com o mundo todo, buscar vias pacíficas para resolver os problemas, mas não queremos levantar poeira aqui, de modo que venha prejudicar a convivência que nós temos com o mundo todo. Israel sabe do respeito que eu tenho por eles, o povo árabe também. E vamos pacificar essa questão, tenho certeza. Presidente, como é que o senhor responde às críticas do PT sobre a indicação do juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça? Se eles estão reclamando é porque eu fiz a coisa certa. O senhor acha que isso, de alguma forma, faz com que as investigações deles sejam vistas com outros olhos, como parciais? Confiança. Olha, eu nunca tive com o Sérgio Moro, não sei, 6 meses atrás, um encontro no aeroporto, eu apertei a mão dele e ele apertou a mão e foi embora, bateu um papo comigo. Logicamente ficou meio estranha aquela situação, mas 15 dias depois ele ligou para mim, eu falei quase 20 minutos com ele, eu estava no Piauí, e foi desfeito um mal entendido. E eu falei que ele tinha que ter um comportamento semelhante àquele mesmo, porque a afinidade com política, né, poderia dar margem para crítica futura. Fora isso, nunca eu conversei, eu apertei a mão do Sérgio Moro em lugar nenhum. Tenho um profundo respeito por ele, o que me fez, acabando as eleições, convidá-lo para bater um papo e, quem sabe, né, acertar a vinda dele para a Justiça, como ele aceitou, como estava aberto para ele também, a questão do Supremo no futuro. Quem da sua equipe fez o primeiro contato? Foi Paulo Guedes? Não, foi o Paulo. Foi o Paulo Guedes que conversou com ele. Ainda durante a campanha, presidente? Não foi durante a campanha, não. Foi depois, pelo que eu sei, foi depois da campanha. O general Mourão ontem disse que foi antes da... Sei. Você acha que essa avaliação... Não sei se o Mourão foi embora. Eu tenho pouco contato com o Mourão, estou aprofundando o contato agora com ele. Estava em reunião com ele agora, combinando alguns detalhes aqui. Mas isso aí não tem nada a ver. Se for uma semana das eleições, um dia antes, não tem nada a ver. Presidente, você já definiu o número de ministérios efetivamente? O senhor já definiu efetivamente o número de ministérios? São 15, 16 ou 17? Poderia... 17 é um bom número, né? É um bom número, pode ser.
talvez seja 17. Quando a gente pode voltar atrás na possibilidade de fundir meio ambiente com a agricultura, manter separado isso? Para 17. Pode manter separado. Não vai ter muita diferença, porque quem vai botar o ministro do meio ambiente vai ser eu. O senhor sabe quais são os ministérios? O senhor saberia dizer? Não, de cabeça aqui, deixa eu jogar o 17 aqui na E mesa. sabe Presidente, quando o vão senhor ser viaja anunciados pra- os próximos nomes? Já tem 2 bastante avançados. Quais Faltam... Não posso falar. Mas qual ministério? Não, também não posso falar, não. E no momento oportuno será, uma vez a gente chegando num acordo, né, a gente anuncia, porque a gente não pode anunciar e lá na frente dizer que voltou atrás. Fica ruim para mim e fica ruim para ele também. E nós não temos o direito de errar. O senhor viaja para Brasília na segunda-feira? Pretendo ir na terça-feira de manhã para Brasília, uma viagem mais protocolar, visitarei várias autoridades. Quero, com saudade do plenário da Câmara, apelo dar um abraço aos colegas e voltar na quinta-feira depois do almoço. Essa é a Viagens também pretensão. internacionais, o senhor vai para o Chile primeiro? Não marquei, até porque eu tenho um problema com a bolsa de colostomia e essas viagens aí muito longas, né, eu posso ter algum problema, eu não quero colocar em risco a minha O senhor já saúde. definiu quando opera? Se vai ser em dezembro ou A janeiro? princípio, a operação seria 12 de dezembro, que completa exatamente 3 meses da última cirurgia. Eu queria só esclarecer a avaliação do senhor sobre essa crítica do Sérgio Moro fazer parte do governo do senhor e o trabalho dele está comprometido na Lava Jato, tudo que ele fez, em relação ao PT principalmente. Fica comprometido, ele é uma pessoa que eu acho que o Brasil todo tem que reconhecer e reconhece o trabalho dele. Ele nos deu esperança de dias melhores combatendo a corrupção, botou gente que ninguém imaginava um dia que poderia ser presa por 10 minutos. Tá? E foi fundo, com seu conhecimento, investigando, apurando e punindo em primeira instância todas aquelas pessoas sem aceitar a pressão de quem quer que seja. Qual a Presidente, prioridade do candidato- trabalho no gabinete de transição lá em Brasília, entre terça e quinta-feira? A prioridade, olha só, são 50 cargos, o ONU procurou dividir entre os 15, 17 ministérios, o mais pesado é a economia, e nós temos que tomar pé dos números, né, que muitas vezes eu deixo de dar uma opinião para vocês porque eu não tenho a certeza dos números que se apresentam. Então a intenção nossa é saber o que nos espera para o ano que vem, buscar alguma maneira de aprovar alguma coisa no corrente ano, como digo, a reforma da Previdência. Se pudesse dar um passo que seria muito bem-vindo. O senhor apoia essa reforma do teto? Eu apoio a reforma que pode ser aprovada pela Câmara. Tá certo? Eu quero ver a última versão dela com mais cuidado. Na semana que vem já vou estar a par dela, né? E eu sei que quase que uma ressaca depois das eleições. Eu sei que o parlamento fica esvaziado. Quem perdeu a eleição está mais afastado de Brasília, quem ganhou está comemorando. Então tem-se dificuldade para conseguir um quórum qualificado, que é para aprovar uma proposta de emenda à Constituição. Por isso que eu tenho falado, né? Não é a proposta que eu quero, o Paulo Guedes quer, ou quem quer que seja quer, aquela que pode ser aprovada pela Câmara. Alguém E pro fica do atual Congresso, quais governo, são as presidente? prioridades de Alguém fica do apoio atual pro governo? Congresso? O Ilan Goldfein, o Guardi? Olha só, eu dei carta branca para o Paulo Guedes. Não é todo mundo que está com o Temer, não tem que cortar a cabeça todo mundo. Não é, tem gente boa ali. E o que eu tenho conversado, não só com o Paulo Guedes, mas todos os ministros, é cumprir meta. O do Paulo Guedes inflação, taxa de juros, o valor do câmbio, buscar uma maneira de reduzir a nossa dívida interna sem aumentar a carga tributária, ampliar o olhar de emprego no Brasil. Crescimento também? Tudo está interligado. E ele tem que cumprir essa meta. Ele falou que cumpre. Tá certo? E ele é a pessoa qualificada, habilitada para perseguir esse objetivo. E no Congresso, as prioridades de aliados e alianças? Não, olha só, há 2 anos, eu decidi há 4 anos vir disputar a presidência da República. Sozinho. Tá? Ninguém acreditava. De 2 anos para cá, encerrou comigo o Henrique Lorenzoni. Começamos a fazer várias reuniões, juntamos mais de 120 deputados, um total de umas 8 reuniões. Seria uma base inicial. Que daria apoio àquelas propostas várias que nós discutimos ao longo desses últimos 2 anos. Antes do primeiro turno, eu vi aqui a bancada da agricultura, a bancada evangélica, católica, da segurança, entre outros parlamentares de forma individual. Conversamos, estamos no mesmo barco, eu não quero fazer algo para mim, nós temos que fazer para o Brasil. Se eu for mal, o Brasil todo vai pagar um preço muito alto. Tá? Então,
temos o mesmo objetivo, ninguém quer fazer maldade com ninguém. Mas algumas reformas nós temos que, obviamente, tentar fazê-las. A lei da Previdência é uma, tá? E não é a proposta inicial como o Temer quis lá, mas dá para aproveitar alguma coisa dela. Os militares são incluídos? Tá? Mas o que eu tenho falado é o seguinte, eu não sou corporativista. Se dermos todos os direitos que existem no artigo 7 da Constituição aos militares, você pode botar na Previdência, só que daí você não governa, você perde as Forças Armadas. Os militares, ao longo de 30 anos de serviço, na verdade trabalham 45. E não estamos brigando por fundo de garantia, hora extra, direito a greve, seja lá o que for. Mas é diferente, assim como o trabalhador comum que trabalha aí na construção civil, você não pode botar 65 anos para ele, que a partir dos 60 ele não consegue carregar um saco de cimento de 50 quilos mais. Tem um regime especial. Tá? Então você tem que ter essas especificidades, essas particularidades, que não é fácil, tem que conversar com o parlamento todo. E o parlamento vai se conscientizando aos poucos. Nós não queremos nos transformar numa Grécia. Se não fizermos nada, achar que vou sentar, esse barulho aqui dá bom, tá? Se eu simplesmente ficar sentado lá na cadeira e olhando para o céu, nós vamos transformar numa Grécia. E não queremos isso. Nós temos que ter capacidade para se antecipar a problemas e coragem para tomar decisões. Presidente, recentemente o general Mourão falou que o governo não pode ver a imprensa como inimiga. E já desde o começo, desde após a sua vitória, alguns atritos já aconteceram, e principalmente com o jornal Folha de São Paulo. Queria que o senhor comentasse essa questão e principalmente essa declaração do Mourão de que a imprensa não pode ser vista como inimiga. Hoje em dia a imprensa está muito diversificada. Eu cheguei aqui graças às mídias sociais. E quem vai fazer a seleção, qual imprensa vai sobreviver ou não, é a própria população. A imprensa que não entrega a verdade nos seus jornais, nas televisões ou nos alto-falantes de rádio, vai ficar para trás. Presidente, sobre a proposta do governador Wilson Witzel de abater pessoas armadas com fuzil, qual a sua opinião? Qual a sua opinião sobre essa questão da segurança pública, especialmente no Rio de Janeiro, diante dessa declaração? Vamos para um caso concreto. Qual era a forma de engajamento do Exército no Haiti? Lá, se você pegasse alguém portando uma arma de guerra, aquele alguém seria alvo e poderia ser abatido. A violência tem crescido, o armamento por parte da bandidagem está cada vez mais sofisticado. O que nós temos que dar, na verdade, ao policial, que eu chamo de retaguarda jurídica. Uma vez havendo o confronto, você não pode partir para punir o policial. Você pode abrir um processo, investigar, mas não pode punir o policial. Porque cada vez que você faz isso, você estimula a bandidagem a agir de forma mais violenta ainda contra aquele que está do lado da lei. O policial é um ser humano que tem família e muitos deles pensam, antes de entrar até no engajamento, o que seria da tua esposa, dos teus filhos, caso ele fosse preso. Não é nem se fosse morto. E nós não podemos deixar que o ativismo, por parte de alguns, condene esses policiais quando envolvidos em operações ou em confronto. Presidente, por que não tentar fazer a presidência da Câmara e do Senado? Você acha que já tem base suficiente? Estou dando a minha opinião. Geralmente um presidente não se envolve nessa questão porque ele vai se queimar com uma parcela considerável da Câmara. O que eu conversei com alguns do meu partido é que nós devemos ter humildade e apoiar alguém de outro partido, logicamente, que tem o compromisso de liberar a pauta para as questões nossas. E eu acho que assim a gente poderia angariar mais simpatia de parlamentares e de partidos para o nosso projeto. Poderia ser o Rodrigo Maia? Pode ser o Rodrigo Maia, pode ser o Alceu Moreira, pode ser o João Campos, tem outro também, o Jacobo da mesa, vários que lançaram e outros que vão aparecer também. Então o compromisso teria que ter conosco de não segurar a nossa pauta. Presidente, voltando à nomeação do Sérgio Moro, você pode explicar melhor como vai ser esse superministério? Ele vai englobar Justiça, Segurança Pública, mas outros órgãos do atual governo. Outros órgãos, o mais importante. Explica, por favor, como é que vai funcionar. Você pode ter uma parte do COAF lá também, que ele tem informações em tempo real do lado dele para tomar providência. E a questão do crime organizado, você combate seguindo o dinheiro. Tem que ter todos os órgãos do governo, uma representação lá dentro, pelo menos, né, para que ele possa decidir de forma rápida o combate ao crime organizado. Mas CGU, AGU, transparência... Olha só, logicamente eu acho que não iria falar dessa forma aqui. Carece de estudo e nós temos que ver se não estamos correndo nenhuma inconstitucionalidade. Tá?
nessas questões, mas parcelas, né, desses órgãos a gente vai ter diante da justiça para que possa trabalhar com velocidade que essa questão merece. Presidente, o desemprego é um problema muito grande hoje no Brasil. O desemprego é um problema muito grande hoje no Brasil. Se pegar o número de pessoas desempregadas é 13 milhões, mas se você analisar as caras que estão subocupadas ou trabalhando menos horas do que desejavam, já chega a mais de 27 milhões. Tem uma meta, um objetivo a ser perseguido para reduzir isso e de que forma, de que maneira? Você fala em turismo. Por que o Brasil não está entre os 40 países que mais recebem turismo no mundo? Não tem cabimento. O turismo aí você rapidamente teria centenas de milhares de empregos no Brasil. O que falta? Você tem que ver a questão da violência. Ninguém vem de fora aqui para o Brasil sabendo qual é o risco de morrer aqui. Então, se você consegue atacar a questão da violência, você pode trazer gente de fora que vai movimentar a nossa economia com um custo quase zero. Nossa, apenas uma pequena infraestrutura. Não temos turismo de mergulho no Brasil. Eu sou mergulhador profissional. Já tentei uns 10, 15 anos atrás afundar alguns barcos da Baía de Angra e não tive sucesso, dado a burocracia e a forma como essas licenças não eram, dificilmente seriam concedidas. Você tem que desburocratizar muita coisa. Eu tentei um tempo atrás, comecei a abrir um negócio particular, poder empregar 5, 6 pessoas, mas a dificuldade que eu tive para prosseguir isso aí, eu desisti. Né? Então você tem que dar meios para quem quer empreender, o faça com prazer, e não com preocupação, e depois tirar o Estado, né, da perseguição com essas pessoas. Muitas vezes a questão da fiscalização é feita de forma bastante radical. E o fiscal tem que ser um amigo de quem produz, adverte, não deu certo, daí vai para a punição. Desburocratizar, desregulamentar, essas questões todas tem que se fazer presente aí para você. Mas não tem uma meta. Você não pode ter meta, é muito fácil. Eu não estou mais em campanha, né? Em campanha o pessoal costuma falar, né? Vou abrir 6 mil creches, vou criar 10 milhões de empregos, vou criar 2 milhões de empregos com energia solar, essa historinha toda, uma conversa que não chega a lugar nenhum. Agora você pode ver como é formada a nossa mão de obra no Brasil. A educação está sendo conduzida a contento para no final da linha formar um bom profissional, que seja um bom empregado, um bom patrão, um bom liberal? Não está sendo. Então isso tem que ser mudado, não vai ser de uma hora para outra. Presidente, a respeito da educação, por que o ensino superior na ciência e tecnologia? Uma pergunta interessante aí. Você pega 200 melhores faculdades do mundo, não tem nenhuma brasileira. Está errado isso aqui. Pessoal, vou ter que parar aí. Tá salvo aí? Então, nada como estar lá da ciência e tecnologia, falou o Marcos Pontes, e vai dar com toda certeza um gás muito especial para essa questão. Vamos finalizar, Ministérios da Agricultura e o Meio Ambiente, vocês estão nessas discussões? Em que ponto estão essas discussões? Não, olha só, no primeiro momento houve quase uma unanimidade dos ruralistas de querer a fusão, certo? Hoje em dia não existe mais unanimidade, então tem mais 2 meses para decidir. Mas pelo que está aparecendo, vão ficar distintos, mas eu que vou nomear os 2 meses. A gente entendeu, o ensino superior é só para ter mais investimento nas universidades? Não, muito pelo contrário, você tem que, o objetivo nosso é investir mais no ensino básico e médio. O petróleo o senhor vai apoiar? Porque é uma fonte de receita importante para o Brasil, presidente. O Petrobras não tem capacidade de investir mais, então você tem que buscar fazer parcerias, vender algumas áreas, até porque, um assunto importante, né? Se a super bateria de grafeno sair da prancheta, como está saindo, a energia de fontes fósseis aí ficará no segundo plano. Os leilões continuarão acontecendo? Pode continuar acontecendo. A fusão, por exemplo, da Embraer, da Boeing, continua sem problema nenhum. O senhor vai avalizar? Sim. Presidente, uma última pergunta sobre a imprensa. Por que os nossos colegas de imprensa escrita e também de agências internacionais ficaram de fora dessa coletiva? Não sei, quem marcou isso não foi eu, não. Espaço físico. Eu tenho consideração por vocês aqui. Eu não mandei restringir ninguém, não. Obrigado. Obrigado. Pessoal, obrigado, pessoal. Obrigado.